Antes de o beijo virar cena de filme, promessa de amor ou lembrança de primeiro encontro, ele pode ter sido algo muito mais estranho. Talvez tenha começado como cheiro, talvez como cuidado, talvez como uma forma silenciosa de testar se alguém era saudável, confiável ou perigoso. Porque quando dois humanos encostam a boca, eles não estão apenas demonstrando afeto, eles estão trocando saliva, bactérias, sinais químicos, cheiro, gosto e uma quantidade absurda de informação biológica. O beijo parece romântico hoje, mas no começo ele talvez tenha sido uma ferramenta primitiva de sobrevivência. E é isso que torna essa pergunta tão estranha. Por que os humanos começaram a beijar? De todos os gestos possíveis, por que aproximar justamente a boca, uma das partes mais sensíveis, contaminadas e vulneráveis do corpo? Por que encostar lábios, fechar os olhos e permitir que alguém chegue tão perto do rosto, dos dentes e da respiração? Se você pensar como um animal tentando sobreviver, beijar parece perigoso. Mas se você pensar como um corpo tentando escolher aliados, parceiros e vínculos, o beijo começa a fazer sentido. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente não olha para o comportamento humano como coisa simples. O que parece apenas romance pode ser um fóssil vivo de instintos muito antigos. A primeira coisa que você precisa saber é que o beijo romântico não é universal. Nem todos os povos do mundo beijam da forma que vemos em novelas, filmes e redes sociais. Existem culturas em que o beijo na boca é comum, carregado de desejo e afeto, e existem culturas em que esse gesto pode parecer estranho, nojento ou desnecessário. Isso já muda tudo. Se o beijo fosse apenas um reflexo biológico obrigatório, todos os humanos fariam do mesmo jeito, mas não fazem. Então, o beijo vive numa fronteira curiosa. Ele tem raízes biológicas, mas também depende de cultura, costume, aprendizado e contexto social. Mesmo assim, a boca sempre foi importante. Muito antes de existir perfume, teste genético ou aplicativo de relacionamento, os humanos dependiam dos sentidos mais básicos para avaliar o mundo. O cheiro dizia se a comida estava podre, o gosto avisava sobre veneno, a respiração indicava doença. Aproximar o rosto de alguém era uma forma de coletar sinais, e o beijo, nesse sentido, pode ter funcionado como um exame íntimo que ninguém sabia estar fazendo. Quando duas pessoas se beijam, elas percebem o cheiro da outra de um jeito impossível à distância. O cérebro recebe sinais químicos que podem influenciar a atração, repulsa e sensação de compatibilidade. Não é mágica, é biologia. O corpo humano não escolhe apenas com os olhos. Ele escolhe com o nariz, com a boca, com a pele e com memórias que nem sempre chegam à consciência. Às vezes a pessoa parece bonita, mas algo nela não atrai. Às vezes a lógica diz uma coisa, mas o corpo diz outra. O beijo pode ser uma dessas portas secretas por onde o corpo tenta descobrir se aquele contato faz sentido. Uma hipótese diz que o beijo pode ter relação com a escolha de parceiros. Ao trocar saliva e sentir o gosto e o cheiro de alguém, o corpo poderia receber pistas sobre saúde, alimentação, higiene, hormônios e até diferenças imunológicas. Isso não significa que um beijo revela tudo. Mas, em um mundo antigo, onde uma escolha ruim podia significar doença, abandono ou filhos menos saudáveis, qualquer pista extra tinha valor. Um gesto aparentemente romântico podia carregar uma pergunta brutal. Esse corpo combina com o meu? Mas essa não é a única explicação. Outra possibilidade é que o beijo tenha nascido do cuidado entre mãe e filho. Em muitos animais, e também em antigos grupos humanos, adultos podem ter mastigado alimentos antes de passar para bebês pequenos, numa prática chamada
pré-mastigação. Antes de liquidificador, papinha industrializada e colher moderna, alimentar uma criança exigia criatividade. A boca do adulto amolecia a comida, e a comida podia ser passada para a boca da criança. Com o tempo, um gesto ligado à alimentação e cuidado poderia ter se transformado em sinal de afeto, segurança e vínculo. Imagine isso num acampamento pré-histórico. Uma criança pequena não consegue mastigar carne dura ou raízes fibrosas. Um cuidador mastiga antes, aproxima o rosto, entrega alimento e conforto. A boca vira fonte de vida. O contato próximo não é romântico, é sobrevivência. Mas o cérebro aprende. Boca perto significa cuidado, calor, proteção e alimento. Também existe uma hipótese ligada aos primatas. Nossos parentes mais próximos, como os chimpanzés e bonobos, usam contato, grooming, toque e gestos de aproximação para reduzir tensão e criar laços. O grooming, aquele ato de catar, limpar e tocar o outro, não serve apenas para a higiene. Ele é uma cola social. Ele diz: eu confio em você, você pode confiar em mim, nós pertencemos ao mesmo grupo. Alguns pesquisadores sugerem que o beijo humano pode ter herdado parte dessa função de aproximação dos antigos comportamentos de cuidado e limpeza entre primatas. Ou seja, antes de ser romance, talvez o beijo tenha sido uma versão compacta de vínculo social. E isso é poderoso, porque humanos são animais sociais. Um humano sozinho na natureza antiga era frágil. Sem grupo era mais difícil caçar, se defender, cuidar de filhos e atravessar períodos de fome. Por isso, qualquer gesto que criasse confiança tinha valor. Um abraço, um toque no rosto, uma aproximação tranquila, um beijo na testa, na mão ou na boca. Tudo isso podia funcionar como linguagem antes das palavras. O corpo dizia o que a boca ainda não sabia explicar. Mas existe uma parte sombria nessa história. Beijar também espalha doenças. Ao trocar saliva, humanos podem trocar vírus, bactérias e outros micro-organismos. O mesmo gesto que aproxima duas pessoas também abre uma porta para infecções. Isso parece contraditório, mas a evolução está cheia de contradições. Sexo também transmite doenças e, mesmo assim, é essencial para a reprodução. Viver em grupo aumenta o risco de contágio, mas aumenta a chance de sobreviver. O beijo pode ter permanecido porque seus benefícios sociais, emocionais e reprodutivos compensavam seus riscos em certos contextos. As primeiras evidências escritas de beijos românticos e sexuais aparecem em registros antigos da Mesopotâmia, há cerca de 4.500 anos. Mas isso não quer dizer que o beijo começou ali. Quer dizer apenas que ali alguém escreveu sobre isso. O gesto provavelmente é muito mais antigo do que a escrita. A arqueologia às vezes não encontra o começo das coisas. Ela encontra o momento em que alguém finalmente deixou uma pista. E quando o beijo aparece em sociedades antigas, ele não aparece com uma única função. Ele pode ser sinal de desejo, respeito, submissão, religião, amizade, saudação ou vínculo familiar. Um beijo pode dizer eu te amo, mas também pode dizer eu obedeço, eu pertenço, eu confio, eu reverencio ou eu não sou ameaça. Isso mostra que o beijo nunca foi apenas um gesto romântico. Ele foi uma linguagem corporal com muitos significados. Agora comenta aqui. Você acha que o beijo começou mais por amor, por instinto, por cuidado com bebês ou por escolha de parceiro? E comenta também qual comportamento humano estranho você quer que a gente explique no próximo vídeo. O mais curioso é que o beijo fica exatamente no limite entre desejo e nojo. A boca é uma região íntima, úmida, cheia de micro-organismos. Se for uma pessoa desconhecida, o contato pode causar repulsa. Mas se for alguém desejado,
A mesma ação pode parecer prazerosa. Isso revela uma coisa assustadora sobre o cérebro. O contexto muda tudo. O que é nojento em uma situação vira afeto em outra. O que seria ameaça em um estranho vira intimidade em alguém confiável. Beijar é perigoso justamente porque exige confiança. Talvez por isso o beijo seja tão forte emocionalmente. Ele invade o espaço pessoal máximo. O rosto chega perto do rosto. A respiração se mistura. Os olhos muitas vezes se fecham. A vigilância diminui. Fechar os olhos durante um beijo é quase um ato de rendição. Por alguns segundos, você reduz sua atenção ao mundo externo e entrega parte da sua segurança a outra pessoa. Para um animal ancestral, isso não é pouco. Permitir proximidade do rosto é permitir vulnerabilidade. E talvez a pergunta mais profunda não seja por que os humanos começaram a beijar, mas por que continuamos beijando? Porque hoje existem outras formas de demonstrar afeto. Temos palavras, mensagens, presentes, fotos, chamadas de vídeo, emojis, alianças e declarações. Mesmo assim, o beijo continua tendo força. Por quê? Porque ele pula a explicação. Uma frase pode ser fingida, um presente pode ser calculado. Mas a proximidade do beijo exige um tipo de presença que o corpo reconhece imediatamente. Ele não prova amor, mas testa intimidade. Nos humanos antigos, talvez o beijo não tivesse o peso romântico que tem hoje. Talvez fosse mais prático, mais social, mais misturado com cuidado, alimentação, saudação e vínculo. Com o tempo, conforme sociedades ficaram maiores e mais complexas, o beijo ganhou novas camadas. Virou parte da escolha amorosa, da intimidade sexual, dos rituais familiares e até das hierarquias de poder. Um rei podia receber beijo como sinal de submissão. Um sacerdote podia associar beijo ao sagrado. Um casal podia transformar beijo em promessa. O mesmo gesto atravessou mundos diferentes. Então, talvez os humanos tenham começado a beijar por várias razões ao mesmo tempo. Por cuidado com crianças, por avaliação de parceiros, por vínculo social, por herança de comportamentos primatas, por prazer, por confiança, por cultura. Não existe uma única resposta, porque comportamentos humanos raramente têm uma única origem. Eles são camadas. O beijo pode ter começado como sobrevivência, virado cuidado, depois afeto, depois desejo, depois símbolo. Então, por que os humanos começaram a beijar? Porque sobreviver nunca foi só correr de predadores. Também era escolher quem chegava perto, era saber em quem confiar. Era criar laços fortes o suficiente para enfrentar fome, medo, doença e solidão. O beijo nasceu nesse território misterioso entre risco e confiança. Ele é perigoso demais para ser casual e íntimo demais para ser vazio. E antes de sair, se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente revela o lado antigo escondido nos gestos mais comuns da vida moderna. Da próxima vez que você ver um beijo, lembra disso. Talvez ele não seja apenas romance. Talvez seja um eco de mães alimentando filhos, primatas criando alianças, corpos testando compatibilidade e humanos tentando transformar vulnerabilidade em vínculo. O beijo é um gesto pequeno, mas carrega uma pergunta enorme. Eu posso deixar você chegar tão perto assim?